Boa noite, pessoal. Que bom, que maravilha estarmos aqui mais uma noite, mais uma quarta-feira, aqui ao vivo pelas ondas da 100.5 AFM Líder, também no nosso canal do YouTube 100.5 AFM Líder. Forte abraço para você que está em casa agora, coladinho aqui com a gente na 100.5. Que tal dar uma passadinha agora no YouTube para conferir tudo que está acontecendo aqui no nosso podcast, que está só começando? Você vai ouvir e ver em qualquer parte do mundo. Também compartilha lá, curta a nossa página, compartilha, manda para os amigos, porque hoje a noite promete, vai ser uma noite linda de quarta-feira aqui na 100.5 AFM Líder e o nosso podcast Garotinho e Você. Quarta-feira eu converso com Irapuã Ramos da Silva, mais conhecido como Padre Puã. Ele que é filho de Irapuã Batista da Silva, Zuleide Ramos da Silva, irmão de Eduardo, Patrícia, Lúcia, o Eric e a Ceissa. É isso aí, professor de filosofia, cantor e compositor, estudante de psicologia e padre, sacerdote. Padre Puã, cordial abraço, uma ótima noite. Que bom tê-lo aqui, querido. Meu querido, eu que agradeço, por nos dar essa oportunidade de estarmos mais uma vez, que é sempre uma escola que a gente nos propomos a estar com outro, a gente sempre aprende com o outro. E eu fico feliz desse trabalho e você está aí com esse sucesso, assim, a gente fica feliz de poder também, de alguma forma, contar um pouco da nossa história aí, acolher a todo mundo que nesse momento agora nos assiste. Muito bom, não podia ser diferente. O Padre Puã se tornou uma figura assim grande na cidade, O Padre Puã, ele conquistou amigos, amigas, muitos corações, com sua forma, com seu jeito peculiar. É algo impressionante. A gente poderia, começar esse mês de dezembro, Gleidson, trazendo essa personalidade que é o Padre Puã para conversar com a gente. Mas se eu fosse trazer o padre para reprisar tudo aquilo que a sociedade já sabe, eu estaria apenas repetindo tudo, Padre Puã, falar sobre a vida sacerdotal não é interessante. Falar sobre o cantor e compositor que todo mundo já conhece, está lá grandes postagens no YouTube, todo mundo curtindo aí as músicas de sua autoria e com sua voz belíssima, seria também reprisar aqui na nossa tarde, na nossa noite. Então, Padre Puã, eu queria falar um pouquinho sobre você. E a nossa primeira pergunta para começar aqui o nosso podcast, para ouvir de casa, é a seguinte: quem é você, Padre Puã? Eita, essa pergunta ela é muito complexa, A gente sempre, todos os dias a gente vai lutando contra essa ideia contrária, E que às vezes a gente não consegue responder. Mas, pelos meus 45 anos já de idade, eu coloco aí uma margem dos menos 13 anos, que é o suficiente, onde eu consegui compreender de fato, primeiramente, aquilo que me identificava como pessoa no mundo. Sou de uma família, de um lar muito saudável, Eu fui muito privilegiado. Os pais que vocês acabou de mencionar aí me trouxe uma bagagem de família muito, muito sólida, muito concreta. E eu fico muito feliz de hoje fazer uma leitura assim, em saber disso, Eu sou natural da cidade de Itambé, no Pernambuco. Sou o terceiro na sequência dos filhos. Meu pai é uma figura também muito querida na cidade. Ele tem uma história bonita também lá na cidade. Hoje ele atua na área da educação, mas já atuou na área cultural da cidade também, já foi secretário de Cultura nos anos 90. Sempre foi um promotor dessa cultura, local, folclore, essas coisas, bandas marciais de escola. Minha mãe também é uma mulher que trabalha muito bem com essa coisa de confeitaria, de artesanato, ela é uma autodidata, de um temperamento muito tranquilo. Então, por que eu falei? Eu sou fruto da experiência desse casal, que me trouxe algumas características e que eu busquei nesse lar e esse ambiente. Então, traduzir quem eu sou nesse contexto
É dizer que eu sempre busquei viver a partir desses princípios que eles me colocavam com os verdadeiros valores, que eles viviam isso na própria vida. Eles não explicavam, eles eram. Então, hoje eu me considero uma pessoa, né, extremamente sonhadora. Eu acho que eu tenho uma característica muito grande. Às vezes tem alguns colegas mais próximos que eles me acham até um pouco meio que ingênuo. Mas eu acredito que isso aí é o que me faz buscar, né? Inclusive, a vocação que eu assumi não deixa de ser algo que a gente sonha, né? E a gente acredita muito no ser humano. Eu sou uma pessoa que gosto muito de me relacionar com as pessoas. Assim, para mim é uma necessidade que eu preciso mesmo ter esse contato, né, com as pessoas, aprender, ouvir, né? Eu sou muito fã de histórias. Eu sempre digo, eu nunca perco tempo com ninguém nem com nada, né? A mínima coisa, isso me atrai, me deixa curioso de querer saber um pouco mais, né? Isso me ajuda também, tanto na função hoje que eu exerço como padre, mas sempre foi assim, né? Com os meus amigos, eu sempre era aquela pessoa taxada como o bom da turma, o cabeça fria, mas não era porque eu não tinha as minhas contrariedades, era uma questão mesmo de uma opção de se ver no mundo mesmo, de saber filtrar as coisas, enfim, trazer mesmo o equilíbrio, né? Então, essa pergunta ela é muito complexa, mas, assim, de tudo aquilo que eu já vivi, né, a gente consegue identificar isso como um homem que busca fazer, de fato, a vontade de Deus, né? Eu tento ser ético, justo com as pessoas que eu convivo e também com as pessoas que eu não convivo, porque para ser isso não é necessário você ter nenhum vínculo, né? Isso é caráter. E uma pessoa que busca também realizar, né, as suas coisas também, os seus sonhos, seus objetivos. Isso me deixa motivado, né, de acordar todos os dias e saber que eu posso mais, né? Não é à toa que eu já fiz muita coisa na minha vida, já busquei muitas coisas, né? Como alternativas. Em alguns momentos era a minha razão de ser, mas na maioria das vezes eu identifiquei isso como uma grande escada que vai me levando até chegar não sei aonde, né? Porque eu tenho um pouco mesmo de ousadia, assim, eu quero experimentar muita coisa, assim. Eu acho que para mim os desafios me levam, né, para os lugares assim que eu não consigo às vezes compreender, mas que são importantes para mim, né? Eu não consigo viver sem desafios. O senhor traz essa fala de busca de desafios, de não estar parado naquela zona de conforto. A batina, o sacerdote, ele, aqui na Terra, na fala humana e capitalista, ele lhe dá essa liberdade para isso, ou ele lhe prende e não permite que você dê esses voos? O que acontece quando o senhor recebe esse diploma como sacerdote, como padre? Porque assim, se a gente for pegar pelo conhecimento, né, geral, naquilo que a gente entende como senso comum, no imaginário das pessoas, sim, eu percebo que para mim foi o lugar da minha maior liberdade, daquilo que eu consigo de fato ser a partir da minha escolha, que não existe nada o que é imposto, né? Então é uma decisão muito livre, né? E a gente vai a partir disso, né, identificando o nosso lugar. Porque como é um chamado espontâneo, né, ninguém é obrigado a fazer, né? Não existe um concurso público que diga assim, olha, vamos abrir vagas aqui para não existe isso, né? Vai justamente a partir desse lugar que você se identifica e que você vai aprimorando de fato, né? Mas abriu portas para a sua caminhada, o sacerdote, ou em algum momento essas portas o senhor mesmo fez uma análise e viu que não era interessante? É justamente isso, assim. Quando eu falo que para a maioria das pessoas pode ser como se fosse uma coisa reclusa, né? Como se fosse uma coisa, uma prisão, para mim é o meu maior grito de liberdade. Porque nesse momento a sensação que eu tenho é de uma escolha muito minha, né? Que não teve nenhum tipo de interesse por trás de tudo isso, né? Que seja para ser bem sucedido, que seja monetariamente uma pessoa que pudesse ter essa liberdade, né, financeira, galgar o sucesso, a fama. A gente consegue traduzir isso a partir de 15 anos para cá, digamos assim, 20 anos, quando os padres midiáticos apareceram, né?
Mas antes disso, isso já existia em mim, né? Como eu falei, desculpa, o desejo de buscar, né, o conhecimento humano, de estar com as pessoas, isso sempre foi o que me atraía demais. Talvez se eu não fosse padre, eu iria ser também alguém que pudesse ali ter esse lugar, que para mim é um lugar de privilégio, sabe? A gente poder escutar é muito bom, assim. É como eu falei, porque eu cresci num ambiente, numa família que me deu mais ou menos essa consciência. Por que os meus irmãos não seguiram a mesma vocação? Acho que cada um tem um chamado específico. Mas na minha situação, né, a gente era muito amigo. A gente éramos 5 irmãos, e a minha mãe, depois de um tempo, né, depois de todo mundo já estava grande, já estava todo mundo depois dos 20 anos, aí ela adotou mais uma criança, que é a Cecinha. E a gente sempre teve uma relação de muita união, de um torcer pelo outro, de um ajudar a tarefa do outro, de um a crescer. Até hoje a gente é muito assim. A gente além de irmãos, a gente é muito amigo. Assim. Eu sou muito amigo do meu irmão. Então isso me dá uma confiança muito grande no ser humano, né? Claro, nós temos exceções, tem as pessoas que nos decepcionam, mas isso aí faz parte também, né? Mas aí eu percebo nitidamente assim que o fato de eu ser padre não me bloqueia em nada, porque a curiosidade das pessoas é justamente a partir daquilo que elas entendem como uma necessidade básica para viver, né? Que é sucesso no trabalho, né? Crescimento profissional, casamento, sexo, namoro, assim, que é uma coisa muito limitada e são transitórios, são passageiros. Então não está fundamentado especificamente nisso. Precisa de um autoconhecimento muito grande, de um desejo muito grande, né? de identificar-se numa coisa muito maior do que você mesmo, até mesmo possa ser considerado digno, né? Mas aí a gente entra num campo mais amplo da vocação. Né? Aí também tem uma questão da própria igreja, né? A Igreja Católica, porque a sua fala ela é bem ampla na relação com o outro. O senhor fala que tem esse desejo de ter esse contato com o outro. É tão provável que o senhor está no curso de psicologia, também manter uma relação com o outro, né? Professor de filosofia. Quer dizer, mas a Igreja Católica ela é uma entidade, né? E o que é que faz, então, o senhor enxergar nela como essa entidade importante para o senhor se inserir nela e aceitar todos os atributos que ela requer e ter essa relação direta com a igreja? É justamente porque, como eu estou falando, assim, se a gente for pegar no imaginário coletivo, sim, as pessoas elas resumem o padre aquele momento da missa, né? Mas assim, quando um jovem se propõe a fazer uma caminhada para assumir uma vocação, né? No meu caso sacerdotal, existem experiências ali dentro da própria comunidade que já é um primeiro ponto para você fazer uma avaliação dessa natureza, se você tem ou não vocação para esse chamado, né? Até porque a minha vocação é bem inusitada, assim, é uma coisa bem diferente dos outros, tradicionalmente, né? Com os outros, normalmente, um jovem está ali, cresce, passa pela catequese, enfim, depois grupo de jovem, a coisa vai seguindo um rumo. E normalmente existem os estereótipos daquela figura, né? Esse menino vai crescer, vai ser padre. Esse menino tem jeito de padre. Esse menino, entendeu? E assim, quando olha para mim, a minha história é bem diferente de todas as outras. Não é à toa que quando eu entrei no seminário, no ano de 99, né? E aí eu um colega, de fato, eu colega tinha todos os estereótipos. E no outro lado estava eu, que era um jovem normal, tranquilão, entendeu? De boa. Mas o convite de um padre, que na época estava na minha cidade, foi uma coisa muito interessante, porque primeiro eu tinha uma visão muito estranha de padre, assim. Era uma figura muito longe daquilo que eu entendia o que era, né? Eu ia por causa da interação com os outros amigos e tal, mas assim, dizia assim, o padre chegou, eu não conseguia identificar essa pessoa próxima a mim.
Eu sempre via muito distante essa imagem. E o padre da minha cidade era um padre daqueles estrangeiros velho, sabe, ignorante, brabo. Pelo menos é a interpretação que eu tinha, né? Sim, sim. Aquelas figuras que a gente sabe que existia Sim. muito antigamente, né? Estrangeirão, ele não entendia nem o que ele falava, ele era italiano. Ele tinha um sotaque muito carregado, assim, falava português, mas ninguém entendia nada. E muitos acontecimentos ali em torno da convivência na paróquia me fazia ter aversão, né, a ele, porque ele parece que ele não gostava muito de criança, não. Ele brigava muito com os meninos, entendeu? A gente também não era peça boa também, não. A gente invadia a casa paroquial para comer o bolo dele, para tomar o suco dele, para comer a água dele. Sim. Acho que ele não gostava desse menino, todo menino mal criado. Aí pronto, aí ele levava muita bronca dele, né? E eu ficava, que padre chato, como é que a pessoa é um padre, um discípulo de Jesus, um homem que prega a palavra. Eu tinha uma aversão muito grande, né? Quando ele chegava, eu era a primeira a sair, não gostava, não. E depois ele saiu, né? O tempo dele chegou, foi transferido e veio um padre jovem. Acho que na época ele tinha uns 27 anos, 28 anos, mais ou menos, quase 30. Sabe, aparência assim, normal, um padre jovem, sorridente, acolhedor, feliz, sabe? Aquela pessoa assim que você chega num lugar, você fica assim, que cara interessante, né? Que figura. E aquilo me chamou muita atenção. Né? Aquilo meio que desconstruiu tudo aquilo que eu imaginei como uma ideia de padre. Aí a gente se aproximou muito, pelo fato de eu sempre cantar, na igreja também cantava muito, ele pegava um colega e ia para os sítios para a gente animar a missa para ele. Ele identificou, né, com o tempo. E aquilo ali, a gente foi na convivência, buscando esse trabalho, ajudando ele também a levar na zona rural. E aí, quando chegou um momento, ele olhou para mim e disse assim, você não quer fazer, você não quer ser padre, não? Como assim? Que pergunta mais absurda assim. Nossa. Nem passou pela minha cabeça. É como o senhor perguntar agora a mim, né? Eu perguntava a você vai dizer, que absurdo, né? Eu achei aquilo ali, que coisa, o padre está ficando doido, eu acho. Você quer ser padre, Cleiton? Sim, padre. É uma pergunta muito séria para você chegar assim, né? Exige uma demanda muito grande, como eu estou falando. Quando você atribui isso, tem que dizer não para muita coisa. E eu estava na puberdade, eu estava os hormônios virados, claro. Né? E eu olhei para ele e disse, não, de forma alguma. Ele disse, não, rapaz, pense direitinho. O que foi que esse cara viu em mim que eu não estou vendo, né? Aí ele disse assim, você e fulano. Eu disse, não, mas nossa, ser padre. Ele disse, não, mas você faz uma etapa, que é um encontro vocacional. Você vai lá. Mesmo que você não se identifique com a vocação sacerdotal, mas você vai encontrar outra vocação para você. Mas, especificamente, seria para você ir lá, assim, João Pessoa, tal. A gente ajuda a custear. Eu trabalhava na época, jovem, e a gente ajuda a custear a passagem, você pega o ônibus, vai. Aí eu pensei assim, eita, peraí, vai ser uma possibilidade de eu ir para a capital, para eu passear. A primeira coisa que eu pensei foi isso. Claro. Eita, vai ter um final de semana diferente e tal, uma vez por mês. Vamos, isso é bom. E não é nada, eu vou só curtir. É o encontro para saber se eu vou. Né? Não é que minha mãe nem sabia. Eu nem contei nada com ninguém. Para mim era um passeio. Exato. E aí eu conversei com esse amigo meu, que já estava mais ou menos encaminhado para isso, e ele, rapaz, tu quer ir mesmo? Eu estou achando estranho. Não, eu queria. Vamos lá, rapaz, isso aqui para a gente conhecer. O padre disse que era para a gente só ali fazer a experiência e tal. Bora. Aí ele pagava, todo mês ele pagava a despesa, a gente pegava o ônibus e vinha para João Pessoa. E isso foi passando. Que coisa. Aí tinha uma irmã Vera, era da comunidade dos Matos, uma pessoa maravilhosa, assim, que eu acho que ela teve uma importância muito grande na minha vida. Assim, e ela pegou e botou ele em mim. Eu não sei por quê. Porque eu era muito falante, eu era disponível, ela solicitava uma coisa, eu era a primeira pessoa, a gente era um dos primeiros a chegar no encontro, então a gente preparava a sala, a gente tinha toda essa coisa de eu quero colaborar, eu estou aqui para ajudar, não estou aqui só para ser espectador, não, da vida não, eu estou aqui para viver o que eu preciso viver. E se quiser de mim, eu estou aqui. Então ela identificou aquilo automaticamente. Aí tudo era comigo, me chamava, não sei o quê, não sei o quê. E aquilo foi me envolvendo dentro desse ambiente, mesmo sem eu querer, né? E mesmo sem nem querer isso, de fato.
Aí ela pegou e conversou comigo, e o tempo passando, e no final do ano tinha que dar um resultado, né? Porque a gente passa por uma avaliação, e dependendo dos encontros, e como é as conversas, que a gente tem várias conversas. Assim, o processo é bem Diga-se exigente. passagem, é um ambiente maravilhoso, né? Como é? O ambiente super saudável, né? Esses encontros. Tranquilo. Já vai estimulando. Muita gente diferente, gente do sertão, diferente. gente de outros lugares, de outros estados. Aí você vê uma turma encontros lá maravilhosos, de bate-papo, de música, né? 20, 30 jovens, assim, você tem a graça de você escutar também. Conhecer pessoas diferentes, claro. Aí Tudo isso foi uma novidade para o senhor. Para mim foi uma coisa assim, tá? Legal isso aqui. Isso. E ela também tinha também um lado dela também, que era aquela pessoa que trouxe para perto, né? Isso aqui eu confio. E aí quando foi, ele chegou o final do ano, né? Aí o padre fez, e aí? Aí eu recebi a resposta do responsável pelo encontro, a irmã, inclusive passou lá na minha casa, que ela fez a visita para todas as famílias, dos possíveis escolhidos, e ela quer marcar com você. Porque ela disse que você foi selecionado. Eu digo, eu? Olha só. Eu digo, aí eu fiquei para mim. Agora aí o negócio ficou mais sério, né? Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, aqui existia uma briga interna, mas eu estou sendo desonesto, porque eu não estou por causa disso. Sim. Padre, não quero ser padre, pelo amor de Deus. Entendi. Aí ficava essa briga dentro de mim. Só que assim, sabe aquela coisa de você não querer decepcionar? O padre que confiou, a irmã, o grupo. Todo mundo gostava muito de mim. A gente, numa época de férias, a gente visitava um ao outro, ia para festa na os encontros terra do outro. São demais, são maravilhosos. E aquilo ali, para mim, assim, foi uma convivência muito saudável. Sim. E eu disse, e agora? Aí conversei com o pessoal lá da minha casa. Minha mãe fez o quê? Tu? Como assim? Que essa parte da vida eu não consegui identificar. Quanto de idade era? Sim. Quanto idade? Na época? Eu estava com 19. 19, sim. E a gente estava terminado de fazer o ensino médio. Sim. E assim, eu tinha outras expectativas, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, assim, muito organizada, no sentido assim, de planejar as coisas. Sim. E foi uma coisa assim que surpresa. Minha mãe ficou, não, você não vai não. Meu pai, você não vai não existe isso não. Isso aqui. Eles não eram muito da igreja, eles não eram muito de frequentar. E para eles ficaram muito mais difícil. Aí foi quando o padre me impressionando, olha, você tem que dar a resposta, sim ou não. E eu falei com esse amigo meu, né? Assim, aí tu vai? Vou. Não, a gente vai, rapaz. A paróquia mobilizou, fez um enxoval. Olha só. Comprou toalha, aí os presentes. No caso, só vocês dois, no caso da comunidade lá. A comunidade lá se mobilizou, aí toalha, lençol, tudo. Porque para a comunidade isso é uma coisa interessante, ter um padre da cidade, daquela comunidade. Isso aí é uma coisa que a pessoa fica assim, meu Deus do céu, olha coisa boa, a gente conseguiu, dos frutos da vocação. Dos frutos aqui da vocação, do grupo. grupo. Não é toda paróquia que consegue, não. É difícil, exato. Aí o pessoal mobilizou, um monte de presente, um monte de coisa lá para levar para o seminário e tudo. E isso foi apresentado, né? Aí esse colega meu, no dia que a gente foi, no outro dia a gente ia embora. Era no domingo, a gente ia embora na segunda. Deu 11 e pouca da noite, 11h20 mais ou menos, aí a pessoa batendo na porta de casa. Aí minha mãe fez, quem é? Minha mãe chorando do lado, já preparando a mala. E eu, não, mãe, mas ia dar certo, não sei o quê. É uma experiência. Mas nenhum filho saiu de casa. Sim. Nunca tinha saído. Meu pai é daquele que, sabe? Sim. Ele faz de tudo para deixar todo mundo bem. Sim. Aí ele, não aceitava, né? Aí chega lá batendo na porta. Esse amigo meu, ele disse, oxente, tá ali. Quando ele foi ver, era ele. Eu disse, que foi? Aí disse, rapaz, negócio para te dizer, o que foi? Olha. Eu não vou, não. Eita. Como é? Eu não vou, não. Olha, eu não vou, não, porque tem minha avó que é de idade, e ela passou muito mal. E eu fui por causa dele. Sim. Que mais impressionou. Tipo assim, ele é meu amigo. Então, vou estar lá sozinho, né? Já é uma garantia que num ambiente que eu nunca saí de casa a primeira vez, como assim? Eu disse, se for é porque eu confio nisso, né? Eu não vou sozinho, vou estar com ele, então a gente vai estar ali convivendo, vamos superar as coisas juntos. Só que o cara deu para trás. Né? Aí eu disse, eita, e agora? Eu disse, não quero dar dessa não, pois você vai passar lá no padre lá e vai dizer para ele. Não, eu já passei lá, só fui te dizer, só para não ir agoniado. Você vê que ele estava angustiado, né? Era aquela dúvida. E eu muito resolvido. Eu digo, eu voltei. O que foi? Eu disse, não. O nome dele é Léo. Léo não vai, não.
como assim? Não vai mais não? Pois você não vai também não. Eu digo, gente, não, peraí, já sou de maior, na caminhada, eu acho que eu preciso fazer essa experiência. Como a gente vai para um lugar sozinho, criatura? Não é como hoje que a gente tem telefone, na época não. Na época tinha aqueles orelhão, aquelas coisas mais difíceis, a comunicação não era como agora, né? Aí ela disse assim, não, você não tem condições não, rapaz, você vai sozinho. Vou. Mesmo que eu saia no outro dia, que eu volto para casa, no outro dia, mas eu vou. Eu preciso fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Por mim. Porque se eu me propus a fazer, eu quero fazer. Mesmo que no outro dia ela me receba de novo. Tá certo. Aí eu fui para lá. E fui para o seminário. E lá, nos primeiros dias foi difícil, né? Porque conversa familiar muito intensa, com os irmãos, com o pai, com a mãe, com muita gente. E você vai lidando com gente totalmente diferente de você, de todos os estados, né? Gente da Bahia, gente do Ceará, gente do Rio de Janeiro. Quer dizer, imaginou assim, era uma casa que comportava mais de 100 pessoas, né? Imaginou? Um mundo totalmente diferente do que vi e pronto. E a vida foi seguindo. Eu fui fazendo experiência e passei lá desse período, né, que foi o chamado propedêutico, que foi um período importante, que é um período que a gente vai fazendo na área de estudo, a gente vai fazendo uma certa reciclagem, né? A gente vai estudando novamente disciplinas importantes do ensino médio para fazer o vestibular no final do ano, para entrar na faculdade de filosofia. Sim. Aí a gente tinha que prestar o vestibular também e tinha que estudar. E o curso exigia que a gente passasse no vestibular. E a gente fazia essa revisão durante o ano inteiro. E trabalhar também a dimensão também, que era um período de discernimento também. Você tem etapa vocacional, depois tem um período chamado propedêutico, que é um período de adaptação, que você também vai conviver na casa também maior, enfim, as regras, Então é muito tranquilo no sentido assim, a gente já entra sabendo de tudo, sim. Ninguém é enganado. E aí, enfim, aí fiquei lá, esse período aí, essa etapa da minha vida, e o tempo foi passando um ano, depois outro ano, e aquilo cada vez mais assim, sendo muito forte na minha vida, até o ano de 2003. Que aí é uma outra parte da história. Eu não sei nem se eu respondi você, que eu falei tanta coisa. Respondeu sim um pouco a primeira questão e já respondeu, acho que umas 2 questões lá da frente, né? Mas a gente vai rever essas questões. Até porque sua história ela é grande, né? É muito grande. Ela é muito grande. Quando a gente para, né? Eu já fiz tanta coisa. Exatamente. Não daria para a gente conversar aqui, não é? Não, gente, no nosso podcast, assim, trazer toda a história do padre. Por isso que a gente faz esse encontro aqui no nosso podcast, que é justamente falar um pouco sobre você, não só sobre a sua trajetória inteira, como padre, como músico. Porque tem muita coisa. Mas essa pessoa mesmo do padre, né? Centrado na pessoa do padre. Da pessoa Puan, né? Puan Ramos. Eu já participei de alguns outros podcasts, né? E sempre essa mesma coisa. O pessoal, padre, tem muita história. Tem muita história para contar. Tem muita história. Vamos fazer o seguinte. A primeira questão, a nossa primeira pergunta, que é você, o padre, traz um pouco da sua história, aproveita também, traz um pouco da sua entrada no seminário, né? Desmistifica também algumas questões aí que, se for entrar nesse ângulo também das mistificações, dos fatos, das verdades e não, são muitas perguntas também. Por exemplo, se eu perguntasse assim, padre, é aquele lugar escuro, aquele mosteiro que os padres ficam lá rezando o dia inteiro? O senhor vai quebrar o mito e vai dizer que não é assim, né? Não, de forma alguma. Porque, assim, eu acredito assim, pelas histórias que eu já vi também, né, que eu acompanhei de outros que entraram no seminário, né, não estou me colocando num lugar privilegiado, não sei assim que eu sou especial por causa disso, mas assim, tem outros jovens que entram ali também nesse quesito. Eu conheço gente que, não daqui da Paraíba, mas uma figura de uma situação de um camarada que às vezes entrou porque a família era muito pobre e não tinha, mas era um cenário menor, que não era um cenário que eu ia. Rapidinho, padre, é difícil, em todos os sentidos, é difícil entrar e sair? Já padre? Entrar padre e sair padre? Entrar cidadão, perdão, sair padre? É difícil em todos os sentidos. Difícil. É difícil. Olha, para você ter noção, a minha turma, quando começamos, éramos 28. Terminou? Só foi ordenado 2. 2 padres. Então é muito difícil. Não é difícil, você está não. entendendo? É 28. Muito difícil. Então é muito quando difícil. Eu comecei, e dos 28, um deixou o sacerdócio. E essa decisão, me parece que
vocês mesmos vão decidindo, né? Vão vai percebendo, vivendo, vai vivendo. Esse né? contato consigo mesmo, esse encontro consigo, vai compreendendo que não dá para fingir para si só, tem que ir, ou não dá, ou dá, não é assim? Não tem como. Não tem como você mentir para você. Né? Chega uma hora que isso aí vai vir. Vai vir. Vai vir, ou vem forte, um escândalo muito forte, porque aí você não tem como ter uma vida dupla, não tem como ser duas pessoas ao mesmo tempo. Ou você mesmo se adoece. Ou adoece adoece, né? Se você tiver um pouco de critério, né? Tiver caráter, você adoece, porque ninguém consegue. Não consegue por muito tempo. Ninguém serve a dois senhores. Façamos o seguinte, temos aqui um caça-palavras. O padre vai puxar aqui umas 2 palavrinhas só para a gente facilitar aqui essa primeira questão sobre o padre Puan Ramos. Estou gostando desse podcast, gostei aqui. Olha, então fica à vontade. Não é cenográfico, viu, gente? Isso aqui é de verdade, é real. Esse suquinho, a Arlete trouxe suquinho de uva. De uva. Porque me parece que os padres também gostam de suco de uva. Isso é verdade ou mentira? É verdade. Eu gosto de abacaxi. Temos também aqui isso é panetone, né, igreja? Já no período natalino, olha só que bonito aqui. Gente, aqui é muito chique, você não tem noção, viu? Primeiro podcast que eu vejo com comida. Nem no meu podcast que é desse jeito. Você que está ouvindo das ondas da 100.5, a FM Líder, acesse o nosso YouTube, canal 100.5 FM Líder, para você ouvir e ver ao vivo. Padre, posso servir? Gleidson, traz um outro copinho, por favor, para o padre servir aqui um suquinho de uva. Temos aqui panetone também, temos uns salgadinhos. Fique à vontade. Padre, puxe, por favor, aqui 2 palavrinhas, 3 palavrinhas, 3, no nosso caça-palavras, para a gente conhecer mais um pouco sobre essa figura, o Irapuan Ramos da Silva, conhecido como Padre Puan. Sem olhar, viu, padre? Sem olhar? Sem olhar. O senhor deu uma olhadinha aí no triunfo, já vi aqui. Vender aqui. Eu vou fazer aqui a pergunta ao senhor. Toma. Vamos lá. Dúvidas. O senhor tem dúvidas? Dúvidas em relação a quê? Eu vou deixar amplo mesmo, fique à vontade, padre. Vou deixar dentro dessa amplidão que vier, porque é justamente aí onde é que está interessante. Se eu for direcionar a dúvida, eu estaria direcionando também o nosso podcast. Dúvidas? Dúvidas, assim, eu tento aprender, eu tento tirar lições, né? Eu tento tirar lições, sabe? E a gente sempre tem dúvidas. Não tem como a gente não ter, né? Acho que é a dúvida que faz a gente buscar o conhecimento, né? E buscar as certezas também, porque uma pessoa sem dúvida é uma pessoa que está ali meio que na zona de conforto, né? Sim. Quanto mais a gente duvida, mais a gente vai buscando razões, né? Mas dúvidas da humanidade. Dúvidas da humanidade. Rapidinho, que tem mais 4 dúvidas aqui. Dúvidas da humanidade. Tem dúvida da humanidade? Rapaz, tem coisa que às vezes que choca a gente. Choca a gente, né? Tem coisas às vezes que eu fico certo. Parando assim, meu Deus do céu, como é que o ser humano a franqueza dele, tá vendo a franqueza? Tem coisa que choca. Dúvidas do fim do mundo. Dúvida, eu tenho um outro conceito de Perfeito. De fim, assim. Perfeito. Eu tinha muito medo. Tinha medo da morte. Eu tinha medo de acabar tudo. Eu tinha medo de deixar de viver muita coisa. Sabe? Mas o tempo foi passando e eu fui acomodando isso de forma muito mais tranquila, assim. Dúvidas da igreja? Dúvidas da igreja. Mas assim, eu conheço tão pouco da igreja, por incrível que pareça. Correto, padre. A gente às vezes acha que a gente sabe de tudo, exatamente, mas a gente não sabe de nada. Não é à toa que tem muitas coisas que me surpreendem, porque eu já mudei até de pensamento ideológico sobre muitas coisas. Eu pensava de uma coisa, hoje eu já vejo de outra forma diferente, né? Talvez porque não conhecia a essência, porque às vezes acontece de você, às vezes, mesmo estando no lugar, mas às vezes você não está no lugar, né? Mas hoje eu tento fazer de tudo, né? Porque eu não sou só eu. Tem o Irapuan, que você hoje está querendo conhecer. Sim, sim. Mas hoje não tem como eu ser o Irapuan sem ser o padre Irapuan. Sim. Não tem como. Eu já tentei, já briguei comigo mesmo. Sim, sim. Houve uma luta muito grande, né? Sim. Não de negar, mas tentar separar. E não tem como, sabe? Porque a gente carrega
carrega tanta coisa assim. Perfeito. Isso vai fazendo parte da história, das raízes, não tem mais como puxar isso tudo, né? Não tem como você pegar e dizer assim, não. Porque às vezes as pessoas elas usam essa maneira, eu entendo o que as pessoas querem falar quando elas dizem isso, né? O padre também é homem, o padre também é gente, o padre também é humano, entendeu? Assim, por muito tempo, isso aí se torna também uma base para argumentar também as nossas fragilidades e tal, né? Isso tudo está dentro também. Mas, assim, eu sempre falo assim, a nossa vida, a minha vida, está muito dentro do ministério. Não sei se é porque eu relutei tanto, né? Que tem essa outra segunda parte da minha história, que foi quando eu saí do seminário também. Então, se é que eu tive dúvida, eu tive nesse período, né? Bem rapidinho, o senhor sai do seminário, o senhor entra na música, não é assim? Porque, rapidinho, só em 1 minuto, só para a gente não... Porque quando eu saí do seminário, em 2013, e as pessoas não acreditavam nisso. E por que eu ia sair? Porque notas boas, boa convivência, boa pastoral, tudo funcionando. Por que eu saí? E foi justamente, foi procurando isso. Existia algo em mim que eu sempre tentei ser muito honesto comigo mesmo. Assim, eu sempre me respeitei muito nesse sentido. Muito. Sim. Eu digo, não, eu não posso assumir uma coisa tão grande. Eu vejo hoje como grande, mas lá eu via muito maior do que isso. Isso convenceu os meus formadores. Eu disse, não, você está certo. Sim. Porque não adianta você achar tudo de mim sem nem eu achar. Porque eu achava estranho. Porque normalmente quando termina um curso, você vai ser psicólogo, você é psicólogo. Você vai pensando que, rapaz, eu vou montar meu consultório, vai ser assim, minha formatura. Você vai almejando, você vai sonhando esse momento acontecendo na sua vida. E eu não conseguia ver isso. É estranho. É muito estranho. O menino falando de cálice, falando de missa, falando disso, falando de casula, falando disso de quê, de como vai ser a primeira missa, de como... E eu nada mexia comigo. Tem uma coisa errada, né? Quando um noivo e uma noiva vão se casar, eles vão... Aquela euforia, né? Ansioso para que chegue. E eu não apático a isso. Isso, para mim, foi um sintoma, um sinal ali. Sim. E aquilo eu respeitei esse sinal. Corretamente. Porque se eu fosse seguir, talvez nem estaria aqui. Ia ser um desastre. Perfeitamente. Porque eu ia engolir, eu ia absorver tudo aquilo para não tentar agradar ninguém. Não agradei muita gente na época. Muita gente ficou com raiva de mim. Ficou sem falar comigo, não entendeu a motivação do meu afastamento, mas depois compreendeu. Mas eu digo, não posso fazer isso, não posso viver. Não foi por causa de relacionamento, que às vezes acontece de você encontrar uma pessoa, ver que a sua vocação não é essa, tal, que mais pessoas acham que é isso. Mas não foi. Eu digo, não. Impressionante como o senhor realmente obedeceu assim o seu próprio eu, né? Foi obedecendo os seus próprios sintomas, aquilo que o senhor estava almejando, sentindo, né? Porque eu digo assim, uma coisa que eu me preocupava bastante, meu Deus, se eu for um dia padre, eu quero acordar feliz. Porque eu acho que a maioria da gente, Osmar, é muito triste você acordar, estar num lugar que você não é feliz. É muito triste. Eu acho que é o maior crime que a gente pode cometer com a gente mesmo, sabe? Porque eu digo, meu Deus, é tão exigente essa vida, requer uma entrega tão grande. Você já imaginou uma pessoa que acordar e dizer, meu Deus do céu, eu vou ter que trabalhar de novo, eu vou ter que conviver com aquelas pessoas, eu vou ter que fazer isso. É o peso que você vai trazendo para você. Corretamente. E a vida? E a tua existência? O que você precisa fazer nesse mundo? Parece que fica em segundo plano, né? Tu está entendendo o assim? seu eu. Você não deixou isso acontecer. Não. Deixar o seu eu em segundo plano. E isso que às vezes eu tento trabalhar na cabeça das pessoas, sabe? Porque às vezes a gente fica tão preocupado em ser aquele personagem para todo mundo. E você? Triunfo. Essa foi a terceira palavrinha do caça-palavra que o senhor encontrou. Triunfo. O senhor já chegou, né? Essa pergunta caiu para Fabiano Gomes a semana passada. Caiu para Raquel também, não foi a mesma pergunta? Triunfo. Raquel, Fabiano Gomes e agora para o padre. Olha aí. Triunfo. O senhor almeja, pensa, já chegou? Como é que está essa questão de triunfo? É interessante também triunfar? Existe o triunfo? Sei lá. Triunfo, caiu o triunfo.
Isso é uma Rapaz, palavra do capitalismo? Isso é uma coisa que foi criada aí pela... O que significa isso? depende de como a gente quer aplicar, depende do que você é, né? Se você quiser humanamente ser uma pessoa que venha a conseguir esse lugar de triunfo na sua vida, pode ser, mas não sei, eu tenho muitos sonhos, eu quero chegar em muitos lugares, eu quero fazer muitas coisas, entendeu? Inquieta a minha alma, ela deseja o tempo todo estar em ativo. E eu tenho muitos sonhos, assim. Essa pergunta que eu fiz lá atrás, essa inquietação, que a palavra eu acho que é esse seu movimento que a gente percebe, mesmo dentro dessa tranquilidade, desse cara super positivo que é o Padre Boan, mas o senhor traz nessa sua fala esse desejo de nunca parar. Eu não sei, o senhor já me corrigiu dentro do senso comum, mas a igreja, ela traz essa simbologia da quietude, da pausa, ou do stop, ou da lentidão. Não estou chamando a igreja de lenta. Não mas a igreja traz essa pacificação, essa sensação, né? E o senhor traz esse movimento de busca. É isso que eu perguntei lá atrás. Se isso não permite o seu movimento em busca de tudo isso, ou se isso transita de forma convergente, estão juntos, tanto o sacerdote quanto os seus desejos estão coerentes, ou se isso impede. Foi essa questão que talvez eu não soube formular lá no início. Assim, uma coisa que é muito claro para mim, né? A minha vocação é de Deus. Sim. E a igreja reconhece, né? Não é à toa que ela atesta a minha vocação, me ordenou, né? E eu vejo muito isso. Eu digo, Deus sabe se me constituiu assim, e se me chamou, e se me deu, porque eu tinha opções, né? Eu tinha outras opções para fazer o que eu quisesse e ser quem eu quisesse. E eu seria muito bom, com toda modéstia, mas eu entendo, eu seria muito bom. O ramo que eu me pudesse fazer, porque eu me dedico, eu me entrego, eu sou muito honesto, eu sou muito verdadeiro, assim, eu não faço meia boca, faço bem feito, porque eu sou exigente em relação a isso, né? Pode ser a mínima coisa. Sabe por que eu elogiei vocês? Porque para mim isso é diferente. Talvez quem colocou não viu, mas para mim a sensação que eu tenho é de essas coisas, para mim, elas dizem muita coisa. Eu sou uma pessoa de perceber os detalhes. Sim. Eu sou uma pessoa dos detalhes. Eu não sou aquela pessoa... Mas também não sou aquela pessoa ali exigente. Sim. Não. Sim. Se tem, maravilhoso. Também se não tem, também ninguém vai... Mas eu percebo isso também como uma resposta, entendeu? Acho que diz muito. Então, eu quero dizer é que quando se trata daquilo que eu sou, o que mais me conhece é Deus. Ele sabe. Sim. Ele sabe. E eu me comparo muito com a ideia das escolhas de Jesus, assim. Eu sempre falo isso nas celebrações, quando tem oportunidade, sabe? Quem eram as pessoas que Jesus trouxe para perto? Minha Nossa Senhora, minha gente, se a gente for fazer um estudo, trazer os traços de personalidade, os perfis, mas sinceramente, no tempo de hoje, esse camarada ia ser muito taxado, né? Mas vamos lá, a questão é a seguinte: o senhor é um cidadão super benquisto, fez um trabalho excepcional aqui na igreja. Estou saindo. Eu só estar próximo aí de partir, deixar saudades. Por isso que eu o trouxe aqui, porque de alguns que passaram, o senhor vai deixar um vazio mesmo, né? De carinho, desse jeitão novo, de trazer o novo e de trazer de forma muito positiva e muito tranquila. Quebrou paradigmas em Santa Rita, né? Quebrou paradigmas, mas não quebrou, padre, assim, espantando, não quebrou pressionando, nem deixando o zoom, nem a zoada. Só quebrou de forma muito tranquila, de algo que é muito normal, que talvez fosse paradigmas que teriam que ser quebrados mesmo. Como estar aqui batendo um papo de podcast, de cantar na praça, de bater um bom papo com a juventude, foram questões nobres e simples, né? E simples de serem quebradas. Mas eu volto àquela questão que é a seguinte: essa sua inquietação, nessa busca sempre pelo novo,
a batina proíbe isso? Não é proíbe. A batina, ela impede esse movimento ou auxilia esse movimento? Não, pelo contrário. Né? Ela faz parte desse movimento. Faz parte desse movimento. Faz parte. Ela é parte integrante desse movimento. Desse seu movimento em busca. Por exemplo, quando o senhor busca a psicologia, mesmo sendo uma ciência, a parte... É para agregar. É para agregar valores ao senhor também. Isso. Quando o senhor canta como cantor, a batina está junto. É por isso que eu disse a vocês, Osmar, não tem como mais conciliar. Sim. Não existem os projetos do Irapuã, porque eu não consigo, eu não tenho mais isso. Então, tudo está conforme aquilo que eu escolhi ser. Então, tudo está em favor do meu ministério. Perfeito. A psicologia que eu estou estudando não é para que eu me torne um psicólogo renomado e vou fazer. Posso até atender, mas não vai ser a essência. Eu fui muito criticado, muitas vezes. Estou falando aqui pela primeira vez no podcast. Muitas vezes fui criticado. Né? Como eu já tenho uma bagagem musical, eu sou formado, fiz muitos cursos, né? Canto. O senhor foi criticado em quê? Justamente por fazer as pessoas, o curso? Não, porque as pessoas às vezes queriam, pelo fato desses padres mediáticos hoje em dia, dizer assim, ele está na igreja porque ele quer cantar. Sim. Né? E o senhor não poderia cantar fora da igreja também? Está entendendo? Como se a gente não tivesse possibilidade. Sim. Né? E assim, olhe que a minha estrada, vamos pegar assim o período musical, eu não ia nem cantar. Foi uma necessidade. Ontem, eu não sei quando o pessoal está vendo esse vídeo, esse podcast, mas assim, só para vocês terem noção, né? Hoje é dia 4, então, nessa gravação, né, Osmar? Isso. De dezembro, né? Então, quando você vê, lembre-se sempre que foi ontem. Para dizer que o pessoal foi uma necessidade pastoral. E precisava reformar uma igreja, a gente precisava fazer eventos, e as próprias pessoas, eu já cantava nas missas, a pessoa já conhecia um pouco da minha história, e disse, pai, por que o senhor não vai montar uma banda? Isso é uma coisa que eu não queria, eu estava fugindo disso, eu não vou entrar mais nisso, porque eu me frustrei. Muito com uma coisa musical, é muito difícil, é uma coisa muito complicada de lidar com isso. Quem vê assim pensa que é fácil, mas não é. E um ministério com música é muito bonito, né? Mas para você ver que não foi uma coisa que foi programada. Eu queria ser padre. Quando eu voltei em 2019, eu queria ser padre. Eu disse, eu vou ser padre. 2009 para 2010. Eu disse, não, eu quero ser padre. E aí, na ocasião que estava precisando, aí disseram, faça um show. Aí eu parei. Sabe aquela coisa, você entra numa crise ali naquele momento, eu pego fazer tudo de novo. Eu não quero isso para a minha vida, não. Aí o povo insistindo. E o que é que aconteceu? A pessoa foi e disse assim, tá certo, vamos fazer o seguinte. A gente monta uma banda, e eu saí pegando o jovem da paróquia vizinha, montando baterista, guitarrista, fizemos um repertório. E disseram, tudo bem, vamos fazer um show aqui em prol da reforma da igreja, na cidade de Mogeiro. E aí, marcamos no ginásio, tudo muito simples, um som não era esse som, não é como hoje assim. Era uma coisa mais simples mesmo assim. Lotou o ginásio. Olha só. Você sabe o que? Lotar, uma coisa que você mal divulgou, uma coisa que você nem... sem pretensão nenhuma, não tinha nenhuma coisa, não existe um marketing oficial, uma coisa assim programada. Aí depois disso, só concluindo, depois disso, pronto, despertou novamente esse desejo. Eu posso fazer isso também. Mas eu recebi muitas críticas, muita gente da igreja. Da igreja. Tá vendo? Esse negócio de padre cantor, que não sei o que, assim. Eu digo, Jesus do céu, agora às vezes tem uns cabas que às vezes não cantam nada e às vezes, entendeu? Tem isso aí você também, tem que conviver com isso, né? Tem isso também. E toda missa e toda igreja não tem aquele grupo que canta, não tem? Canta, normal. Mas eu digo assim, fazer uma carreira, porque hoje não tenho carreira, porque, olha, assim, eu vou na medida. Se eu tenho uma coisa importante para fazer, eu não vou dizer assim, eu não vou fazer porque eu vou fazer um show. Não, eu vou fazer. E conforme a minha agenda vem em primeiro lugar. Diga-se passagem que canta muito bem, né? O padre assim, Poan Ramos tem, entendeu? Assim, uma vocação eu para música tenho uma também. agenda paroquial, sou padre da paróquia, de paróquia tal. Se eu não quisesse paróquia, eu dizia, chegava para o bispo e disse assim, eu não quero paróquia, quero viver mais solto, mais livre. Não, eu quero sim, para mim é importante. Eu falei desde o início, eu gosto das pessoas, para mim acho que isso aí
Quando eu trago a música, essa coisa do show, dessa coisa e tal, isso para mim me ajuda. Ô padre, me diga uma coisa rapidamente, que tem ainda umas questões aqui, o tempo está passando. Essa sua passagem dentro desse movimento, e até os padres, que o senhor chama aí midiáticos, né, alguns que estão aí na mídia, tem um lado positivo disso tudo, não é? Porque assim, a igreja ela começa a quebrar paradigmas, ela começa a entrar em campos que somam, né? Eu não vejo nada que isso venha desagregar a igreja, mas agregar qualidade cultural, a música, o diálogo, os padres que também gostam do movimento da própria política, não partidaristas de fazer aquela discussão, mas esse movimento eu acho interessante de inserção social, de inserção, né? Social dentro da cultura, da política, enfim, eu acho isso interessante. Eu acho que isso bem, pelo menos é o meu ponto de vista, é um salto que a igreja dá. O senhor pensa assim também? Não pode ser um padrão, um pré-requisito para ser padre, né? Até porque quem não canta, entendeu? Que às vezes as pessoas não seria cometem um requisito, não é? Né? Porque às vezes a gente precisa também, às vezes, as pessoas às vezes, esse padre aqui é melhor do que esse porque faz isso, faz isso aqui. De repente pode no futuro dizer, não, você canta, então não vai ser padre. Tá entendendo? Então, não assim, canta não é bom na então não. Porque é a questão do momento. Sim. É o momento. Então assim, eu sempre cantei, eu sempre fui uma pessoa ligada à música. Minha vida é musicada demais. Então, assim, é uma coisa que é em mim, eu nasci assim. Mas a igreja não tem nenhuma restrição sobre isso. Momento, né? Toda a vida, não pode, o canto litúrgico na igreja sempre teve esses eventos. Só porque hoje, como esse amparato aí tecnológico que a gente tem, né, a visibilidade que hoje todo mundo pode ter, ficou mais fácil. Mas toda a vida, dentro dos ambientes pastorais, dos encontros, movimentos, encontros de jovem, quantas vezes eu participei de festa de Cristo Rei, festa de paróquia, tem lá um padre, uma freira, um leigo, qualquer pessoa, né? Para mim isso não é nenhum problema, né? Agora, claro, hoje em dia, em função dessa coisa, da exigência também, hoje em dia, da imagem, tem muito isso aqui. Você montar esse estúdio aqui, né? Pensa em cada detalhe, na luz, não sei o quê, na qualidade de vídeo, no som, no áudio. Quer dizer, isso aí não é porque você você quer apresentar um produto bom que as pessoas estão vendo, né? E qual é o erro disso? Qual é o erro de eu chegar e dizer assim, não, eu queria uma estrutura bacana para apresentar a mensagem que eu quero levar. Uhum. E eu preciso desses recursos, né? Então, isso faz parte também de um projeto, né? Que você também vê e coloca excelência, como eu falei, detalhes. Estamos conversando com Irapuã Ramos da Silva, Padre Puã de Santa Rita, da paróquia Santuário Santa Rita de Cássia. O nosso podcast Garotinho e Você. Padre, nós temos mais 5 minutos. Gleidson, eu vou me despedir aqui do Padre para 100.5 AFM Líder, mas eu vou continuar o nosso podcast por mais alguns minutos para o canal do YouTube, tá certo? Pela 100.5 FM Líder, mais 5 minutos. E a gente vai continuar mais um pouco só para o canal do YouTube. Está lá o nosso canal 100.5, Rádio 100.5 FM Líder, canal do YouTube, Rádio 100.5 AFM Líder. Padre, essa pergunta para os ouvintes da 100.5 também. Quem não é você? Cara, essa pergunta é mais fácil de responder. Mais fácil. Entendeu? Eu não sou uma pessoa desleal, entendeu? Uma das coisas que mais caracteriza assim na convivência com as outras pessoas é a lealdade. Se eu estou com você, eu estou com você, entendeu? E eu sou exigente para com as pessoas que estão em torno de mim também. Eu acho que a lealdade é uma coisa muito importante, né? Para firmar outros. Padres têm amigos? Tem, graças a Deus. Eu sempre fui pessoa de muitos amigos, né? Quando eu falo muitos amigos é porque em cada lugar eu tenho um. Seleciono 1 ou 2 ou 3. Essas perguntas é bem de garotinho, né? O garotinho, da ingenuidade do garotinho, né? Mas faz parte, viu? Faz parte do nosso podcast, porque é uma pergunta bem ingênua. Padre tem amigos? Porque você pensa que os padres não podem ter amigo, né?
Você pensa que o padre ele tem que ter ali naquele espaço dele, na casa paroquial, na casa do se padre. Se você for depender de algumas pessoas, o padre vai estar lá. Mas é justamente o segredo do podcast do Garotinho, essas perguntas, a ingenuidade mesmo que eu trago, né? Mas se for depender de muita gente, você vai estar lá, trancado na casa paroquial, sozinho. Você não pode nem tomar um sorvete na esquina ali. Você não pode Olha, falar o padre com tomou um ninguém, sorvete na Você esquina. está andando com fulano o tempo todo assim. Existe isso, né? Claro, também, a gente também não pode dizer, deixar de ser ingênuo, que existe também situações e situações. Mas assim, no comportamento geral das pessoas, elas esperam isso, né? A solidão. Né? Eu nunca me sinto só. Moro só, vivo só. Padre mora só? Sozinho. Entendeu? Na casa paroquial. Toda cidade tem a sua casa paroquial, é assim? Tem. Toda Se não, aí se adequa, né? Alugando uma casa. Mas e mora o padre lá? Mora o padre. Em algumas paróquias, dependendo da demanda pastoral, das atividades que acompanham a paróquia. Só nível de curiosidade, começou. É o senhor que faz sua comida? É assim que acontece? O senhor mora só? Não, tem uma menina lá que ajuda. Tem uma pessoa que ajuda. Mas a gente come tanto na casa das pessoas. E, sinceramente. Os convites assim, não faltam, né, padre? Não faltam. Não. Sempre a gente tá, vem aqui, venha jantar, venha comer, venha não sei o quê. É verdade que padre come muito? Isso aí é um não, mito, eu quebrei a regra, viu? Isso essa aí parte aí comigo, eles ficam decepcionados, porque eles dizem assim, gente, será que padre comia muito, né? Mas comigo não. Assim, eu como o suficiente, eu como aquilo que me alimenta mesmo. Mas assim, essa questão da solidão, as pessoas perguntam muito sobre isso, né? Da solidão. A solidão. Assim, né? Eu vou confessar a você no início, assim, para mim, como eu vim de uma família de muita gente, né? Na minha casa era muita gente, era minhas tias, eram meus primos, meus irmãos, né? Mas numa casa com 5 filhos, né? É a casa que tem muita gente, né? Aí tinha 2 tias que moravam com a gente, quer dizer, tinha 5 filhos, meu pai, minha mãe, 2 tias, quer dizer, quando você para pensar assim, hoje em dia que a família é tudo muito resumido, né? São 3, 4 pessoas dentro de uma casa, aí está lá 11, 12 pessoas, e eu sempre convivi com muita gente. Cheguei no seminário, muita gente, porque lá você convive com 100 e poucas pessoas, né? Nas atividades, nas obrigações que tem que fazer, enfim, equipe de estudo. Aí daqui a pouco você está sozinho na casa paroquial. Olha só, é um choque. Só livros, né? Aí nessa hora que você sabe, você começa a entender o que é a vida do padre. É nessa hora que você começa a entrar no mistério do sacerdócio. E todos são assim, né? Não tem uma exceção, né? Quem se propõe, né? Eu também não posso falando por mim, mas diga assim, nessa hora você faz uma leitura muito honesta daquilo que você escolheu. Porque não tem nada, não tem ninguém. A gente vai para um jantar na casa de um, comemorar o aniversário na casa de outro, missa de Natal, Ano Novo, seu aniversário, muita gente. Depois você fecha a igreja. Olha. E volta sozinho para casa. E aí? Interessante, eu nunca ouvi falar isso, tá vendo o senhor trazendo a fala. Mas e aí? E eu fui criado ali na rua do padre, ali na rua Cardoso Vieira, que dá para garagem do padre, por ali, a gente dava a benção ao padre, sempre, todas as noites tinha que dar aquela benção ao padre pequenininho. E eu nunca imaginei isso, via vocês entrando, guardando ali os carros, mas de fato, né? E vieram dos eventos, dos encontros. De muita gente. E muita gente, e vocês ali sozinhos. E aí você se depara com a solidão. E agora? Como lidar com ela? Como conviver com ela? Né? Isso aí é uma coisa que às vezes as pessoas não percebem. Né? Um encontro bem cara a cara. Cara a cara. Não tem como. Aí nessa hora que você começa a identificar o que é o sacerdócio. É você e Cristo. De quem é a sua vida, quem é o seu amigo, quem é aquele que está com você em todas as horas, entendeu? Isso quando você descobre, se permite também, né? Porque eu peço assim, pelo menos as pessoas que eu tenho, os seminaristas que vêm para cá, tem um trabalho pastoral com a gente, eu convivo muito com eles e eu explico muito isso. Vocês precisam entender que existe esse outro lado. Tem um lado bom, onde visivelmente você é visto, né? Mas Padre Puan Ramos. Pessoal, eu estou encerrando agora a live para 100.5 FM Líder. Vou continuar aqui com mais alguns minutos para o pessoal do YouTube.
deixar o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso respeito a todos aí que estão em sintonia nas ondas da 100.5 AM Líder nessa quarta-feira, tá certo? Padre Puan, manda um abraço pessoal de casa também. A gente continua aqui na live só pelo YouTube. Obrigado, gente, pela companhia de vocês, né? Eu acredito que tem que ter parte 2, viu? Porque é muita história para contar. Eu acho que, de fato. Obrigado. O senhor está saindo de Santa Rita quando? Próximo dia 7 é a minha missa de despedida, a minha última missa, de 7 de janeiro. 7 de janeiro, a última missa de despedida. E assumo na paróquia agora Jesus ressuscitado, lá nos bancários de João Pessoa, dia 11. Então já deu para o ouvinte de casa ouvir isso também, né? Obrigado, gente. Olha, fui muito feliz em Santa Rita, estou me despedindo, quero que vocês assim perseverem. Aqui eu aprendi e conheci muito da devoção de Santa Rita e a fé de vocês é maravilhosa. Muito obrigado por tudo, viu? Que maravilha, que lindos, né? Não deu nem tempo para a gente cantar uma musicazinha para o pessoal de casa, mas vamos ver se a gente faz outro encontro ainda, ou faz um encontro lá, né, Gleison, um dia 7 lá de despedida do padre, uma cobertura da C.5. Para você de casa, aquele abraço, aquele carinho, tá certo? Segue aí a programação da 100.5 AM Líder e a gente continua o nosso bate-papo aqui do podcast com o Padre Puan Ramos para os ouvintes do YouTube, tá certo? Corta aí, vai lá. Muito bem, voltamos para os ouvintes do YouTube, nosso canal da 100.5 AM Líder. Padre Puan, que bate-papo maravilhoso. Eu me desconcentrei aqui do bate-papo com o senhor, porque várias perguntas... Passou que a gente nem sente, Passou que a gente né? não sente, porque se eu fosse perguntar mesmo aqui, olha só, são mais de 7 perguntas, vários quadros, eu só fiz 2 perguntas, porque é bom conversar com o senhor, é bom estar perto do senhor. Mas eu vou fazer uma outra pergunta aqui, que vai ser interessante. Padre, o que o senhor deixou de fazer? O que eu deixei de fazer? Rapaz, sinceramente... Na vida, que queria voltar, não deu tempo ali naquele período, na juventude, sei lá. Rapaz... Esse é um script para basicamente todos os entrevistados. Rapaz, assim... Porque nós somos concentrados mesmo na pessoa, né? Eu acho que uma coisa que eu sinto muita falta é de um avô que eu tenho, o pai da minha mãe, assim, e do meu avô, meus 2 avós. Eles morreram, eu era muito jovem, mas a gente era muito, assim, a gente era muito próximo, eu era muito próximo deles. As minhas avós, elas viveram mais, né? Mas os meus avós foram embora muito cedo, né? Acho que eu tinha 11 anos, o pai do meu pai, e eu tinha... 19 anos, ia completar 19 anos. Foi justamente no período que eu entrei no seminário. Ele faleceu, se não me engano, no dia 12 de janeiro e eu entrei no seminário em fevereiro. Quer dizer, menos de um mês, mas ele chegou a me ver, né? Nesse processo de querer entrar no seminário. Então, assim, o que eu deixei de fazer foi justamente assim, conviver mais com ele, sabe? Eram 2 homens, assim, espetaculares, assim, que eu... guarda assim uma recordação muito saudável. De assim. mundo, nada o senhor, assim, lá de trás, deixou de fazer? Vivi muita coisa, Osmar, Mário, vivi muita coisa. Tudo que eu queria viver, eu vivi. Tudo que eu precisava fazer, eu acredito que eu fiz, assim, sabe? E o tempo vai passando também, a gente vai meio que entendendo o que era... O que é prioridade. O que é prioridade, o que vale a pena viver e sentir, né? É verdade. Às vezes a gente vai tão movido pelas paixões, perfeito. Né, pelas emoções, e às vezes aquilo não é isso que eu quero. A gente quer ser inteiro, né? Tá ali. Perfeito. Eu gosto muito dessa coisa, do estar. Dessa palavra presente, para mim, é muito bom. É muito bom. Eu gosto dessa coisa. Eu estou aqui. Eu vim para cá, me organizei, a gente marcou. Né, eu vou lá estar com o garotinho. O senhor chega nesse patamar de consciência, nesse estado de estar, que é uma busca, né, que as pessoas às vezes nem compreendem essa fala. A gente vive muito ou no passado, ou no futuro. O senhor está bem no presente. O senhor se vê às vezes saindo desse estado, o senhor puxa ou não? Às vezes vai embora e de repente... Claro.
a gente também está integrado, né? Com outras pessoas, com outras relações, Isso com outros influencia. acontecimentos. Isso. Não, isso aí não tem como também. E o senhor não. se vê assim, opa, deixa eu voltar. Peraí. Eu sempre, acho que as minhas maiores crises foi quando eu saí da minha essência, quando eu deixei de fazer aquilo que eu acho que é correto, daquilo que eu dizer o que eu preciso dizer, entendeu? E a responsabilidade que hoje também me exige de mim é exigente, né? Porque requer de mim uma certa maturidade, né? Um autoconhecimento muito profundo, uma vida de intimidade mesmo com Deus, assim. Claro, a gente tem nossos limites, as nossas fraquezas. Quem convive comigo sabe muito bem o quanto a gente, às vezes, em algum momento, desliza. Mas, predominantemente, eu me percebo uma pessoa muito íntegra no sentido daquilo que eu acredito, daquilo que eu quero viver, daquilo que eu sou. É por isso que eu sempre falo para o pessoal, quem trabalha comigo, os funcionários, ele faz, olha, vai ter dia que você vai me amar. Vai dizer, meu Deus do céu, esse camarada aí é maravilhoso. Mas vai ter dia que você vai me odiar. Ele já tem essa consciência, né? Porque eu sou intenso em tudo que eu faço, assim, demais, assim. Eu sou uma pessoa que e quando eu exijo de vocês, é porque eu sei que vocês podem dar, sabe? Não, você pode. E eu sei que você está arrumando desculpas, argumentos para não fazer aquilo que você precisa fazer. Porque eu sei o que eu preciso fazer, eu vou fazer, né? Mesmo que isso me sacrifique, mesmo que isso me faça até mesmo. Lá na frente eu digo, mas rapaz, por que eu fiz isso? Mas eu fiz. Eu tento poldar tudo, medir tudo, pensar. Às vezes acerto. Às vezes pode errar? Pode. Mas na maioria das vezes eu consigo acertar. E os funcionários, a pessoa da igreja que trabalha comigo, eu sempre digo isso. E depois no final, eu tenho razão. Quantas vezes aqui nessa festa da padroeira? Hoje a festa da padroeira de Santa Rita, ela tomou uma proporção muito grande. Sempre foi uma festa grande, né? Mas quando se trata do caráter religioso, aqui era muito conhecido pelas festas, né? As bandas, os shows que vinham, mas assim, era aquela coisa, às vezes o povo ficava fora da igreja, mas queria viver a festa profana, como o pessoal fala, né? Sim. E às vezes aquele momento ali da missa, ficava aquela coisa, a missa terminar. Mas foi uma coisa que começar a festa. A festa, porque a festa era só quando a missa terminar, quer dizer. O show e a coisa. E a missa não fazia parte do conjunto. Não fazia. E o sentido da festa não era homenagear ali. Aí, e só começava quando a missa terminava. Entendeu? Mas assim, as pessoas não têm essa consciência. Uma visão de consciência de povo, né? E eu peguei muito no pé nesse sentido. Não, a gente vai ter que dar às pessoas e a prioridade da festa religiosa. Exatamente. E foi um trabalho assim. E hoje assim, e aí mexe com muita coisa, né? Muito. Mexe com gente, mexe com política, mexe com muita coisa. Muita coisa. Então assim, quando você vai esse teor, né? Não, a festa da Santa. Então, pronto. As outras coisas vão celebrar aquilo que a gente já fez. O senhor já visitou Santa Rita de Cássia, onde está não. Os restos mortais? Não, né? Ainda não. Me parece que é em Roma, não é? É em Cássia, né? Em Cássia. Na Itália. Na Itália, perdão. Na cidade de Cássia. O que você não faria mais, Padre Pouan? O que eu não faria mais... O que é que eu não faria mais, meu Deus? Essas perguntas são difíceis, viu, mano? É porque o nosso podcast é justamente isso, Gleison. É o encontro com a pessoa, né? Ele imagina, todos que vêm aqui imaginam que a gente vai falar sobre a profissão, né? Fabiano foi a mesma coisa. Eu pensava que você ia falar sobre aquilo outro, não sei o quê. Raquel, mesma coisa, sobre rádio, sobre o engenho do meio, sobre a política. Não, eu quero saber do senhor, Padre Pouan Ramos. A sua história como padre, todo mundo já conhece. O senhor vai deixar um legado lindo aqui. Me parece são 6 anos? 6 anos. 6 anos de paróquia, é uma coisa excepcional. O senhor quebrou muitos paradigmas, fez muitos amigos. O senhor renovou a igreja, a juventude presente, né? A força da juventude, que fazia tempo que a gente não via as procissões, né? A romaria, a segunda maior romaria do Estado, né? A restauração do santuário também. A restauração do santuário, né? Essa fala sua, quer dizer, isso aí a gente já iria só reprisar, como eu falei lá no início, né? E agora é o senhor, um pouquinho da sua história, né? Essa pergunta, quando você fala, o que você não faria assim? Não sei, cara. Sabe aquela coisa que Roberto Carlos... que não faria mais. O que é que o Irapuã não faria mais? Sabe o que é aquela coisa que o Roberto Carlos fala? Se chorei ou se sorri. Mas assim, talvez assim, me submeter a fazer aquilo que eu não quero. Perfeito. Sabe assim? Perfeito. Muitas vezes a gente vai dizendo sim.
Perfeito, pela algumas maturidade. pessoas, vai ali confiando demais. Perfeito. E aí às vezes você erra muito, né? Talvez assim, não seria, faria diferente. Eu não diria tanto, não confiaria muito no sentido assim de algumas pessoas assim que passou pela minha vida e que não foi legal. Perfeito. Aí acredito que tivesse oportunidade eu não faria, não. Dizia não. Dizia assim, não dá certo, não, isso aí não quero dar, não. É a coisa que machuca a gente, né? Exato, a gente exato. decepcionar é uma coisa muito triste, né? Mas mesmo que você depois consiga refazer tudo isso. É difícil para dizer não? Ou ele tem que aprender a dizer não? Rapaz, assim, como eu tô falando, é uma responsabilidade muito grande que a gente o não assume. O não para o padre, né? Não, assim, é bem forte, né? Porque, não. Né? Mas é porque também é exigente demais. Porque por mais que a gente às vezes possa permitir certas coisas, mas isso depois quem vai ser responsável é a gente. É você próprio, exatamente. Entendeu? As consequências caem para cima da gente. Exatamente. E não é tão fácil assim. Então, o não está muito associado àquilo que a gente é, à instituição que a gente representa. Perfeito. Uma coisa é o que eu acho. Eu sempre digo isso, olha. Eu nunca o que é que a igreja acha? O que é que, se for no campo, né, da atividade pastoral do meu trabalho? Ó, isso aqui, pensa nisso. Eu vou seguindo o que a igreja diz. Perfeito. Não é o que eu penso. O que eu penso é o que eu penso. Eu guardo para mim. É meu, entendeu? O problema é meu. Com essa linha de pensamento, o senhor já está sendo bem visto dentro do movimento da igreja? O senhor é bem centrado. E a igreja tem também o seu corpo, né? E a gente vê que os padres vão ocupando espaços. Mas assim, é uma coisa também que eu fujo muito, sabe? Eu já tive oportunidade, pessoal. Lá vem eu com minha ingenuidade de novo, né? Essas perguntas ingênuas, né? O pessoal vem, o pessoal fala assim, eu sei lá, eu acho se você determinar a vida das pessoas, eu fico. Quais são as hierarquias dentro da igreja? Padre? Existe, como seria essa hierarquia? Aí vem o bispo? Não tem uma carreira. Não, claro, eu estou falando assim, mas existe uma são indicações, né? Você vai chegando através de... Então, existe o organismo da igreja, ele funciona através daquilo que representa a figura do bispo, que é a sua diocese. O bispo é do Estado, né? Ele coordena o Estado, assim? Não é. Não é assim, não? Não. Nós, por exemplo, aqui na Paraíba nós temos, se não me engano, são 5 dioceses, né? Sim. Cajazeiras, Patos, Guarabira, como se fossem regionais, Campina Grande e João Pessoa. Sim. Né? Então somos uma arquidiocese e 4 dioceses, né? Cada diocese tem um bispo. Cada bispo é independente. Não existe dado onde por fato. E a arquidiocese está, então. Porque é mais antiga. Nós temos 5 bispos, então, aqui na Paraíba? Se eu não me engano, eu esqueci de alguma, acho que não. Sim, mas eu pensava que era um só. Não. Tem um bispo de Campina Grande, tem um bispo de Patos, tem um bispo de Cajazeiras, tem um bispo de Guarabira. Então, cada bispo, ele governa. Divide em regionais, né? Porque antigamente... O estado é muito grande também para ter um bispo só, não é? Aí é como na paróquia também, né? Aqui nós somos, se não me engano, somos 7 paróquias. Aqui na cidade de Santa Rita. Então, cada padre tem o seu território paroquial. E depois do bispo, lá em cima? Estou falando... Aqueles que estão lá, eu só tenho que entender o meu linguajar, que eu não conheço. Não, mas o que eu estou tentando dizer, porque não é como presidente... Sim, claro, mas não tem os cardeais. Mas os cardeais são os consultores diretos do Papa, que são cada país... E os presbíteros? Não, é da igreja evangélica. Não, os presbíteros são o corpo sacerdotal do bispo. Eles estão ligados ao presbitério do bispo. Mas existe, então. Tem o bispo presbítero. Não, bispo, sacerdote, padre, presbítero, é a mesma coisa. Entendeu? Só que, assim, se a gente for tentar pegar para a nomenclatura que cada um de fato representa dentro do mundo presbiteral, aí onde está presbítero está ligado ao presbitério, né? Essa ideia que a gente tem, ligado àquele que é a cabeça, que é o bispo. Então, nós fazemos parte do presbitério, do bispado, daquele que representaria o apóstolo, porque todo bispo ele é um apóstolo de Cristo. Lá tá, e o Papa, tem um Papa, ao lado do Papa... Tem o governo, né? É o governo que não intervém diretamente na
nas decisões do bispo, até porque o que nos rege é a doutrina. Sim. Independente do Papa que estiver lá, ele vai estar submisso à doutrina, entendeu? E Tá é um ligado ao governo, catecismo. um governo democrático, né? Ali é uma democracia, né? O Vaticano é por isso que quando a gente, às vezes, as pessoas falam assim, mas o Papa não pode mudar dogma, por exemplo. O Papa não pode chegar e dizer assim, isso aqui eu não estou gostando e eu vou mudar. Não pode ser assim, né? Clausa petra, como o pessoal fala. Exatamente, né? que não pode mudar. Uma vez para sempre, não tem como. Então, uma mas vez aí já instituído, Não, então, nós falar um somos pouco da igreja, né? Mas é outro podcast mas nós também. somos regidos justamente pela... Nossa, peraí, pela o horário já condição. pulou de novo e começar. O horário já pulou de novo, Gleice. Não dá mais tempo de conversar com o Padre Puan. Eu gosto de Nossa. conversar com você, que a gente conversa tanta coisa. Eu gosto também de conversar com o Padre Puan, porque o Padre Puan, ele é muito autêntico, ele é muito verdadeiro naquilo que fala. E eu trago um pouco desse lado do garotinho, né? Das perguntas Eu gostei. Dessa ingenuidade, vamos dizer assim, né? Mas, Padre, que maravilha, que encontro maravilhoso. Eu queria finalizar aqui o nosso podcast. Eu lembrei logo do Padre Puan Ramos. Eu fiz o convite a ele, eu acho que foi a primeira pessoa que eu convidei. Só que ele não podia, não foi assim, Padre? Foi, eu tava, o senhor disse, olha, o senhor fez me parece foi um procedimento nos olhos. Aí disse, não, vamos deixar para a próxima semana, mas você me lembra na próxima semana. Aí pulou 2 semanas, que foi então Raquel, conversamos com Raquel a primeira, conversamos com Fabiano Gomes e hoje com o Padre Puan Ramos. Lembrei logo, porque assim, o senhor representa de fato, não a igreja em si, a igreja católica, que também eu tenho imenso carinho e maior respeito, mas representa esse lado humano, esse lado espiritual, esse lado gente também, de chão, de terra, de relações humanas mesmo. Então, assim, o senhor deixa aqui muito claro um pouquinho da sua história, da sua vida, deixou também exemplos de vivência, de experiência, e abrilhanta aqui o nosso podcast na noite de hoje. Eu queria finalizar assim pedindo ao senhor uma mensagem de fim de ano, uma mensagem de Natal, caso a gente não se encontre mais, só deixa aí essa mensagem, né, Gleice? Se a gente finaliza aqui o nosso podcast sem querer finalizar, mas temos que finalizar. Então, quero agradecer, né, a oportunidade de a gente falar um pouco, não é todo lugar que a gente tem a oportunidade de falar, as pessoas estão mais interessadas em outros assuntos, né, e quando você diz assim, eu vou falar sobre você, eu digo, gente, às vezes a gente fica mal acostumado, entendeu? Exato. De tanto falar sobre aquilo que a gente assim, que a gente representa mais do que a gente é. Acho que é por isso que eu me confundi, porque não é muito comum, não. Normalmente, nas rodas de amigos, assim, a gente fala um pouco mais da gente. Mas, assim, esse seu público também é um público muito seleto, no sentido assim, de querer coisas novas, coisas diferentes. Acho que quando a pessoa para ouvir a história do outro, perfeito, a gente só engrandece, né? Isso. E é isso que eu trago como mensagem mesmo, né? Se preocupe mais com as pessoas que estão em torno de você, com seus familiares. Dê valor à sua família, dê valor aos seus amigos, né? O amor, né, que você pode oferecer ao outro, o perdão, a misericórdia. Eu acho que é isso que o mundo está precisando. A gente está tão carente dessa autenticidade, né? De pessoas assim sinceras, né? Pessoas que possam buscar de fato o seu crescimento. A gente vê tanto ódio, tanta coisa assim que chega a ser desanimador. Mas eu acredito muito no ser humano. Por isso que eu sou padre. Então, a mensagem que eu deixo para você é que você possa, de fato, nesse ano 2024, né, se apropriar mais de si, buscar mais se conhecer melhor, né, respeitar os seus limites, não deixar que ninguém desrespeite você, né, faça sempre o bem. Eu tenho certeza que Deus há de sempre lhe abençoar. Obrigado, gente. Que lindo. Pois bem, gente, conversamos com Irapuan Ramos da Silva, conhecido como Padre Puan. Essa autenticidade de pessoa. Eu finalizo aqui o nosso podcast com a cena, não sei se ele lembra. Eu conheci o padre aqui em Santa Rita e a gente retransmitia a missa das 6 horas, no domingo. E a gente teve um problema técnico aqui de retransmissão e já tínhamos um contato com o padre de amizade. E me parece que numa quinta-feira, numa procissão, ou foi numa sexta-feira da procissão do Senhor Morto, o padre estava vindo na principal de Santa Rita e a gente para nos carros para poder a procissão passar. Essa santidade aqui, que está ao meu lado,
ele para a procissão. O senhor lembra, padre, dessa cena? Ele para a procissão e me chama. Diz: meu filho. Aí o padre está me chamando ali. Ele parou um pouco a procissão, né? Vinha no ritmo da procissão. Aí ele me chamou assim, deu a mão. Aí eu disse: meu Deus, o padre está me chamando no meio da procissão. Aí eu peguei e fui lá: meu filho, a transmissão não está saindo direito, organiza aquilo lá. Eu disse: meu Deus do céu, agora eu tenho que resolver essa. Na segunda-feira eu estava nos cabos ajeitando a transmissão lá, e a gente conseguiu colocar mais um bom tempo no ar, só que não deu para continuar as transmissões, porque de fato às vezes cai um poste, alguma coisa e tora o fio da transmissão. Mas vamos encontrar um caminho mais seguro para as transmissões da missa no Santuário Santa Rita. Padre, um abraço, receba o nosso carinho, todos que fazem a 100.5 FM Líder, a família Maroja, o Garotinho, o Gleides Pessoa, tá certo? Aonde o senhor estiver, saiba que deixou aqui amigos em Santa Rita, tá certo? E eu agradeço o espaço e também a parceria, né? Foi uma rádio que sempre ficou de portas abertas para mim. A gente já teve programas aqui, enfim, me ajudou muito a propagar esse evangelho, né? Que eu fiz amigos, você é um amigo querido, né? A Raquel também, toda a direção da rádio, os que trabalham aqui, sempre muito bem acolhido aqui. Vai ficar com saudade, né? Vai deixar saudade. Santa Rita, para mim, assim, foi um lugar muito agradável de conviver, assim. Aqui eu tive muitas pessoas especiais que me ajudaram a executar o trabalho. E tem muito aprendizado também. Não foi brincadeira não, né? Muitos aprendizados também. Muito bom, mas tudo na vida é isso, né? A gente sempre passa por tudo que a gente precisa passar. Que é necessário. Nada é em vão. E eu deixo meu carinho para o povo de Santa Rita. Muito obrigado por tudo, né? E a gente se encontra em algum lugar. Isso mesmo. Estamos finalizando então o nosso podcast aí no nosso canal do YouTube, 100.5 AFM Líder, e vamos entrevistar na próxima quarta-feira o pastor Daniel Evangelista, não é isso? Pastor Daniel Evangelista. Ok, pessoal? Uma ótima noite, um abraço, padre, um abraço, pessoal. Obrigado, valeu.